As tensões têm aumentado entre Israel e Irã há algum tempo, e a situação está próxima do ponto de ruptura, com várias fontes sugerindo que Israel está prestes a não apenas atacar, mas obliterar o Irã em uma operação ofensiva em grande escala. A situação é tão séria que os Estados Unidos da América já começaram a evacuar cidadãos americanos e membros de famílias militares da região mais ampla do Oriente Médio. E se Israel prosseguir com este ataque, é provável que tenha implicações dramáticas e de longo alcance em todo o Oriente Médio e além. Aqui está o que se sabe até agora e o que pode acontecer a seguir. Várias fontes anônimas dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América compartilharam informações com várias organizações de notícias mainstream, incluindo CBS, National Broadcasting Company, e The Washington Post, afirmando que Israel está pronto para lançar uma grande operação no Irã. Por enquanto, não se sabe detalhes específicos sobre o que esse ataque pode envolver ou quais podem ser as intenções de longo prazo de Israel. No entanto, dado o fato de que os Estados Unidos da América decidiram evacuar rapidamente seus cidadãos do Oriente Médio e emitiram avisos de viagem para a região, é lógico supor que Israel está planejando algo bastante sério aqui. A ação dos Estados Unidos da América começou em 11 de junho, com o Departamento de Estado ordenando a partida de pessoal não emergencial devido ao que se referiu como tensões regionais elevadas. O departamento postou no X, escrevendo Iraque. Em 11 de junho, o Departamento de Estado ordenou a partida de pessoal do governo dos Estados Unidos da América não emergencial devido a tensões regionais elevadas. Como lembrete, o aviso de viagem para o Iraque é nível 4. Não viaje. Não viaje para o Iraque devido ao terrorismo, sequestro, conflito armado, agitação civil e a capacidade limitada dos Estados Unidos da América de fornecer serviços de emergência aos cidadãos americanos no Iraque. Nível 4 é o mais alto possível para qualquer aviso de viagem de um país. E só se aplica em casos extremos a locais que os cidadãos americanos são fortemente desencorajados a viajar. O Iraque está no status de nível 4 há algum tempo, mas sua página de aviso de viagem foi atualizada em 11 de junho com as últimas notícias. Apesar dos riscos, os Estados Unidos da América ainda mantêm alguns cidadãos no Iraque em missões diplomáticas e outras funções. No entanto, muitos estão sendo retirados da área no momento. Segundo relatos, o Departamento de Estado ordenou que todas as embaixadas americanas dentro do alcance de ataque do Irã, incluindo missões no Oriente Médio, Norte da África e Leste Europeu, convocassem comitês de ação de emergência para discutir medidas visando mitigar riscos. De acordo com relatos, os resultados desse procedimento fizeram com que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, autorizasse a partida do pessoal não essencial do Iraque. Um funcionário anônimo do Departamento de Estado afirmou à mídia que a postura de pessoal adequada é constantemente avaliada em todas as embaixadas. Com base em nossa última análise, decidimos reduzir a presença de nossa missão no Iraque. Um oficial de defesa também relatou que o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, autorizou a saída voluntária de dependentes militares de locais em toda a área de operações do Comando Central dos Estados Unidos, área de responsabilidade. O Comando Central dos Estados Unidos, ou Comando Central dos Estados Unidos, é a sede militar que supervisiona a região do Oriente Médio, bem como partes da Ásia Central e do Sul, continuou o oficial. O Comando Central dos Estados Unidos está trabalhando em estreita coordenação com nossos homólogos do Departamento de Estado, bem como com nossos aliados e parceiros na região, para manter constante prontidão e apoiar missões globais a qualquer momento. As declarações e ações mostram a preocupação dos funcionários dos Estados Unidos da América com os planos de Israel, mesmo nos níveis mais altos. O presidente Donald Trump também mostrou grande preocupação com qualquer americano que ainda esteja na região. O presidente foi questionado sobre os relatórios durante um evento no Kennedy Center, em Washington, na quarta-feira à noite. Ele confirmou que os cidadãos americanos estavam sendo evacuados da área e, quando pressionado por um motivo, afirmou: "Bem, eles estão sendo retirados porque pode ser um lugar perigoso e vamos ver o que acontece."
Mas eles estão sendo notificados para sair e vamos ver o que acontece. Posteriormente, na Casa Branca, ao ser questionado sobre a autorização para familiares do pessoal militar e dependentes deixarem a área, Trump respondeu apenas: "Você terá que ver." Um diplomata sênior da região confirmou os receios do presidente de que Israel planeja algo além de um simples ataque de pequena escala, dizendo: "Estamos observando e preocupados. Acreditamos que seja mais sério do que antes." Oficiais dos Estados Unidos da América não são os únicos preocupados com uma grande ação militar na área. As operações de comércio marítimo do Reino Unido, United Kingdom Maritime Trade Operations, uma organização liderada pela Marinha Real Britânica, também emitiram um aviso preocupante sobre viagens e trânsito nas águas do Oriente Médio. O aviso afirmava que a United Kingdom Maritime Trade Operations foi informada sobre o aumento das tensões na região, que poderiam levar a uma escalada da atividade militar, tendo um impacto direto nos marinheiros. Aconselha-se que os navios atravessem o Golfo Árabe, Golfo de Omã, Estreitos de Hormuz, com cautela, e relatem incidentes ou atividades suspeitas ao Reino Unido Maritime Trade Operations. Embora ainda não revelem muitos detalhes, as autoridades mundiais estão compreensivelmente em alerta máximo. Isso tudo sugere que Israel não está apenas falando sobre a possibilidade de um ataque ou ainda na fase de planejamento, mas que pode estar a dias ou até horas de lançar um ataque e parece decidido a tomar uma grande ação contra o Irã. E não é segredo que Israel tem mais do que poder de fogo suficiente, graças em grande parte à sua forte relação com os Estados Unidos da América e outros aliados-chave ao redor do mundo para causar sérios danos ao Irã, apesar de ser a nação muito menor. De fato, em uma comparação militar direta entre os dois países, o Irã realmente tem uma vantagem em várias áreas-chave. O Índice Global Firepower de Poder de Fogo Global, que é a principal fonte de estatísticas de defesa global, comparações e dados atualizados de dezenas de países ao redor do mundo, classifica Israel como a 15ª força militar mais forte da Terra, com o Irã apenas uma posição atrás, em 16º. De acordo com o Global Firepower, o Irã possui um exército significativamente maior, devido à sua população de mais de 88 milhões de habitantes. Comparado com os 9 milhões e 400 mil de Israel, o Irã pode convocar quase 50 milhões de pessoas para lutar por ele em situações extremas. E tem cerca de 610 mil militares em serviço ativo, com cerca de 350 mil a mais na reserva. Israel, por sua vez, possui cerca de 170 mil soldados na ativa, além de outros 465 mil reservistas. O Irã também possui clara superioridade no poder terrestre. Possui mais de 1.700 tanques, comparado aos 1.300 de Israel, bem como mais de 65 mil veículos blindados, enquanto Israel tem cerca de 36 mil no total. O Irã também se orgulha de possuir mais sistemas de artilharia autopropulsada, rebocada e lançadores de foguetes móveis. No mar, o Irã também tem uma força notavelmente maior que seu oponente, com uma frota de 107 navios, incluindo 25 submarinos e 7 fragatas. Israel, por outro lado, tem apenas 62 navios, com apenas 5 submarinos e nenhuma fragata em sua frota. Porém, esses números não revelam tudo. Apesar de ter menos equipamentos militares que o Irã, o exército de Israel ainda é uma força importante a ser considerada. E provavelmente é mais forte que o Irã em várias métricas importantes. Shan Shaikh, ex-diretor adjunto, membro do projeto de defesa de mísseis no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais Think Tank, em Washington, explicou que Israel certamente possui tecnologia militar mais sofisticada do que o Irã. Eles possuem as aeronaves mais recentes armadas com mísseis e bombas modernas. Suas defesas aéreas são claramente eficazes. Mas, talvez mais importante, Israel também tem parceiros poderosos, nomeadamente os Estados Unidos, mas também aqueles na Europa e no Oriente Médio. E se olharmos mais de perto o tipo de equipamento que cada país usa, existem inúmeros exemplos disso.
As forças aéreas do Irã e de Israel, por exemplo, são notáveis em suas diferenças. Israel se orgulha de ter uma das forças aéreas mais avançadas do planeta, com acesso aos jatos de combate mais rápidos, furtivos e mortais do mundo. Possui centenas de caças americanos, como F-15, F-16 e F-35, por exemplo. Em contraste, enquanto a Força Aérea do Irã tem um total impressionante de 37 mil pessoal, possui apenas algumas dezenas de aeronaves de ataque operacionais. Depende principalmente de antigos jatos russos e americanos. Remontando aos dias antes da Revolução Iraniana de 1979, além disso, o Irã pode contar com os caças F-4 e F-5 desenvolvidos nos anos 50. Bem como os semelhantes ao F-7S e alguns F-14S, e alguns Sukhoi 20 e 4 russos, e Mikoyan Gurevich 29. Lado a lado, essas forças são incomparáveis. Os jatos de Israel são muito mais modernos e capazes, o que, segundo Sheikh, é uma grande vantagem. No início de um conflito Irã-Israel, o Irã ainda utiliza aeronaves com décadas de uso. Vale ressaltar que Irã e Israel não são vizinhos, com fronteiras distantes mais de 600 milhas, tendo Iraque e Jordânia entre eles. Um possível conflito entre ambos provavelmente incluiria bombardeios aéreos e ataques de mísseis. Novamente, a vantagem de Israel neste domínio é clara para ver. Possui um dos arsenais de mísseis mais avançados do Oriente Médio, bem como o renomado sistema de defesa aérea Iron Dome, um dos mais avançados do mundo. O Iron Dome provou sua eficácia em diversas ocasiões, explodindo mísseis inimigos no céu sobre Israel para prevenir ataques bem-sucedidos às cidades do país ou a outros alvos. O Irã possui um grande e diversificado arsenal, com milhares de mísseis balísticos e de cruzeiro à disposição. Ele certamente é capaz de causar danos com esses mísseis, mas não será capaz de vencer uma guerra com eles diretamente, nota Sheikh. O Irã pode ter um exército maior ou uma população maior para recorrer. Se uma guerra total estourar, muitos dos combates iniciais serão por meio do poder aéreo e de mísseis. E é aí que Israel tem grandes vantagens. Especialistas como Afshan Ostovar, professor associado de Assuntos de Segurança Nacional na Escola de Pós-Graduação Naval da Marinha dos Estados Unidos da América, em Monterey, Califórnia, acrescentam isso. O Irã poderia destruir prédios e causar baixas com seus mísseis, mas Israel, com sua tecnologia mais sofisticada, seria capaz de causar muito mais danos. Por exemplo, poderia se aproximar muito do Irã com seus F-35 e lançar mísseis de precisão que realmente atingiriam seus alvos. Em suma, quando se trata do exército iraniano versus as forças israelenses, é uma questão de qualidade sobre quantidade. Embora o Irã possa indicar maior número de tanques e veículos, etc., muitos deles são antigos, desatualizados e não correspondem aos sistemas mais inovadores e avançados que Israel pode convocar. Com sua tecnologia superior, Israel provavelmente terá grande vantagem, especialmente em combate aéreo e ataques de mísseis. Além disso, talvez o mais importante, Israel tem a maior e melhor força militar do mundo, os Estados Unidos, para recorrer ao apoio quando e se necessário. Os Estados Unidos da América têm historicamente compartilhado informações com Israel, fornecido grandes quantidades de armas e pacotes de armamentos, e permanecem comprometidos em apoiar Israel onde e como for possível. E essa é justamente a razão pela qual os Estados Unidos da América estão retirando pessoas do Iraque e de países vizinhos no Oriente Médio, como Bahrein e Kuwait. O país está preocupado que, se Israel continuar este ataque, o Irã provavelmente contra-atacará não só Israel, mas também os Estados Unidos da América. De fato, oficiais iranianos mais ou menos confirmaram que verão as bases americanas próximas como alvos viáveis se e quando um ataque israelense ocorrer. O ministro da Defesa do país, brigadeiro-general Aziz Nazirzadeh, fez uma declaração clara aos repórteres em 11 de junho. Ele disse que todas as suas bases estão ao nosso alcance. Temos acesso a elas e, sem hesitação, vamos mirar em todas elas nos países anfitriões. Se Deus quiser, as coisas não chegarão a esse ponto e as negociações terão sucesso.
Nazirzadeh acrescentou que os Estados Unidos da América sofreriam mais perdas se um conflito estourasse. Ao retirar seu povo do Irã, os Estados Unidos da América estão minimizando potenciais baixas americanas em caso de contra-ataque iraniano, salvaguardando assim vidas. Mas ainda pode escolher atacar bases dos Estados Unidos da América e outras instituições de propriedade ou operadas pelos Estados Unidos da América em toda a região. Isso poderia iniciar uma guerra muito maior, com a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos da América e tropas americanas lutando ao lado de Israel contra o Irã nos próximos meses. No entanto, essa notícia chega em um momento bastante intrigante, já que o presidente Trump tem pressionado por um acordo de paz na região, instigando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a adiar qualquer ação militar por enquanto. A administração de Trump também realizou repetidas conversas com líderes iranianos com o objetivo de encorajar o país a moderar ou cessar seu programa nuclear. O possível desenvolvimento secreto de armas nucleares pelo Irã preocupa Israel e muitas nações ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos da América, devido ao medo de que o país possa se tornar uma potência nuclear. Com seu próprio arsenal nuclear, o Irã ganharia enorme poder e influência no cenário global, unindo-se a um seleto grupo de nações com armas nucleares próprias, como os Estados Unidos da América, o Reino Unido, França, Rússia e Índia. Não há como prever se, onde e como poderia decidir usar essas armas, mas poderia facilmente se apoiar nelas para afirmar a dominação em todo o Golfo Pérsico e a região mais ampla do Oriente Médio, possivelmente expandindo seu território e potencialmente intensificando seu longo conflito com Israel de maneira sem precedentes. Por isso, Israel trabalhou incansavelmente durante anos para atrasar e interromper o desenvolvimento nuclear do Irã, com os Estados Unidos da América desempenhando um papel importante nisso. De fato, desde que assumiu, o presidente Trump aparentemente priorizou impedir que o Irã desenvolva armas nucleares por todos os meios necessários. No início do ano, ele estabeleceu um prazo rígido para o Irã negociar e chegar a um acordo sobre seu programa nuclear, chegando até a ameaçar bombardear o país e destruir suas instalações nucleares à força se ele não cumprisse. Em março, o presidente afirmou que se um acordo não fosse feito, haveria um bombardeio sem precedentes. No entanto, desde então, várias rodadas de conversas foram realizadas com resultados mistos. Às vezes, parece que progresso estava sendo feito. Em abril, por exemplo, Trump disse aos repórteres que acha que estamos indo muito bem em um acordo com o Irã. Mas estamos fazendo muitas coisas. Eu diria, mas esse está bem encaminhado. Podemos ter uma decisão muito boa e muitas vidas serão salvas. Em maio também, o presidente disse que havia oferecido um ramo de oliveira ao Irã. Ele parecia otimista sobre um futuro pacífico para o país e a região do Oriente Médio, declarando: "Como eu mostrei repetidamente, estou disposto a encerrar conflitos passados e forjar novas parcerias para um mundo melhor e mais estável. Mesmo que nossas diferenças sejam muito profundas, como de fato são. No caso do Irã, eu quero fazer um acordo com o Irã. Se eu puder fazer um acordo com o Irã, ficarei muito feliz se tornarmos a sua região e o mundo um lugar mais seguro. Mas se a liderança do Irã rejeitar este ramo de oliveira e continuar a atacar seus vizinhos, então não teremos outra escolha senão infligir uma pressão massiva e máxima." Recentemente, o tom de Trump pareceu mais negativo, sugerindo que as conversas estão falhando em chegar à conclusão adequada. Em entrevista no podcast Pod Force One, em 11 de junho, Trump foi questionado se acreditava ser capaz de fazer o Irã concordar em encerrar seu programa nuclear. Respondendo que está cada vez menos confiante sobre isso. "Eles parecem estar atrasando, e eu acho isso uma vergonha, mas eles... Estou menos confiante agora do que estaria há alguns meses atrás. Mas estou muito menos confiante de..." O presidente também foi inequívoco em sua visão de que o Irã não terá uma arma nuclear e como ele preferiria alcançar esse objetivo. "Seria muito mais agradável fazer isso sem guerra e sem pessoas morrendo. Mas eu não acho que veja o mesmo nível de..."
entusiasmo para eles fazerem um acordo. Mesmo com as alegações do presidente e possíveis planos de ataque de Israel, as conversas entre Estados Unidos da América e Irã seguem agendadas. A sexta rodada de conversas está prevista para este fim de semana em Omã. No domingo, com o negociador dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, programado para se sentar com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Oficiais afirmam que as conversas continuarão, mas fontes internas indicam que podem ser canceladas dependendo dos acontecimentos nos próximos dias. Apesar das conversas em andamento, parece haver um longo caminho até se chegar a um acordo. Na semana passada, surgiram relatórios de que os Estados Unidos da América ofereceram um acordo provisório ao Irã, visando abrir caminho para um acordo de longo prazo que atendesse a ambos os lados. No entanto, o Irã rejeitou veementemente os termos do acordo com o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, dizendo que isso contradiz nosso princípio de poder, em 100% e jurando continuar enriquecendo urânio e prosseguindo com seu programa nuclear. Um relatório recente da Agência Internacional de Energia Atômica estima que o Irã enriqueceu perto de 900 libras de urânio. Até 60% de pureza, próximo do nível de enriquecimento de 90%, que o país precisaria para construir sua própria arma nuclear. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, pareceu confirmar as descobertas do relatório ao observar que há muitos indícios de que eles têm se movido em direção a algo muito similar a uma arma nuclear. Os Estados Unidos da América, Israel e Irã parecem ter chegado a um impasse. Apesar dos esforços dos Estados Unidos da América, o Irã está avançando com seus planos nucleares e agora está perigosamente perto de obter armas nucleares próprias. Os Estados Unidos da América e Israel não permitiram isso, e parece que Israel não mais acredita que um acordo de paz será alcançado somente com palavras. Agora, uma grande ação militar parece ser a única opção, pelo menos para Israel. E as únicas perguntas que restam são: quando o país escolherá atacar? E quanto dano pretende causar? Enquanto os americanos fogem da área, o mundo só pode assistir e esperar por um ataque de Israel. Descubra por que o exército iraniano não é tão poderoso quanto aparenta em nosso vídeo explicativo. Ou veja nossa análise detalhada de como um ataque aéreo americano às instalações nucleares do Irã poderia acontecer. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal de notícias confiáveis, para mais atualizações sobre esta história conforme elas ocorrem.